Olá, muito bem-vindo. É um prazer compartilhar com vocês da próxima hora, na qual nós vamos mergulhar sobre as principais questões que envolvem o processo administrativo tributário no âmbito da União, ou, como muitos preferem dizer, processo administrativo fiscal, qual eu deixo você muito à vontade para poder decidir qual é a nomenclatura que você vai tratar, mas sabendo que eu vou estar falando sobre o processo administrativo tributário, mas sabe que a relação é a mesma, é sinônima a expressão. Antes eu quero me apresentar. Meu nome é Adriano Ribeiro, eu sou advogado, professor, servidor público, especialista em direito administrativo e direito tributário, são as disciplinas a qual eu leciono. Também sou especialista em direito público e privado e autor de obras jurídicas, entre as quais a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é um livro que está bombando, né? Coordenado pelo professor Rafael Oliveira, procurador municipal aqui no Rio de Janeiro, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. Né? Nós compusemos com ele esse livro, que tem uma nova edição sendo preparada com outros temas em discussão, que vamos lançar agora no início de março de 2024. Então fique atento às redes sociais, me siga aí, @prof.adriano-ribeiro, para poder estar acompanhando essas movimentações jurídicas, e eu sempre estou compartilhando atualizações importantes por lá. Também participei sobre a coordenação do grande advogado tributarista professor Ricardo Malta, do livro Execução Fiscal, Problemáticas e Atualidades, na qual eu falo sobre a questão do contingenciamento das execuções fiscais no Brasil, que é o método de execução seletiva que a Fazenda está promovendo. Eles não estão executando todo e qualquer processo, tem alguns requisitos que eles seguem para evitar que se tenham as despesas e o tempo de curso do processo no judiciário brasileiro seja tão tamanhos que eles estão fazendo a execução seletiva. É um tema super importante, super atual e que vale a pena você conferir. Infelizmente, esse livro hoje se encontra esgotado. Nós estamos negociando aí uma nova tiragem com a editora. Mas, tendo qualquer informação lá no meu Instagram, vocês vão estar sendo atualizados. Falando sobre o processo administrativo tributário, ele é o meio com o qual o contribuinte ele pode questionar a aplicação, a validade, a incidência de determinado produto que foi oposto contra ele. Né? Para te colocar na mesma página, eu criei aí um passo a passo que vem tratando sobre o desencadear lógico da relação fisco-contribuinte. A lei ela prevê determinadas hipóteses, determinados comportamentos em que vão gerar a incidência de determinado tributo. É o caso, por exemplo, da pessoa que adquire um veículo automotor, pois a lei ela prevê que, quando eu me torno proprietário de veículo automotor, eu sofro a incidência do imposto chamado IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. A lei prevê que o determinado indivíduo, ao ser proprietário de imóvel urbano, ele sofre a incidência do imposto denominado IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Então, a lei ela prevê hipóteses de incidências e, ao praticar aquela conduta, o indivíduo ele gera a incidência, ele provoca a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, a obrigação tributária ela nasce da prática de um ato que se coaduna com a hipótese prevista na lei, gerando assim o crédito tributário. Com o crédito tributário, o que o ente público faz? Ele lança para o indivíduo uma notificação de que ele praticou aquela conduta prevista na lei e, portanto, ele deve pagar o correspondente àquele valor em razão do fato gerador que ele provocou. Essa notificação
com essa notificação em mãos, o contribuinte ele passa a ter a oportunidade de praticar 3 condutas. A primeira, pagar o imposto. Se ele pagar o imposto, ele gera a extinção do crédito tributário com o pagamento. Se ele ficar inerte, não pagar e não promover qualquer outra conduta, a Fazenda Pública vai colocá-lo em mora e vai tomar todas as medidas cabíveis, inclusive com inscrição na certidão de dívida ativa dele, como uma certidão negativa, ou seja, ele está devendo ao fisco, além das medidas cabíveis, como também pode ocorrer a execução fiscal. Aí é a parte da judicialização. Se o contribuinte não ficar inerte e não pagar, ele tem a possibilidade de impugnar. A impugnação é que abre o grande leque do contencioso nessa seara administrativa. A impugnação ela é o pontapé inicial do qual se desemboca o processo administrativo tributário. Falando sobre isso, eu coloquei aqui no slide essa dinâmica, né? O comportamento que o contribuinte pode ter dada a notificação que ele recebe sobre a questão da existência de um crédito em favor do fisco. Ele pode pagar, ele pode ficar inerte ou, na terceira hipótese, impugnar, sobre a qual dá origem ao processo administrativo fiscal ou processo administrativo tributário. Passado isso, se o indivíduo impugnar, essa impugnação ela possui no mundo jurídico, no mundo administrativo, alguns efeitos práticos. E que efeitos são esses que a impugnação ela gera dentro dessa relação? A impugnação, o grande importante efeito que ela gera é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Meus amigos, presta atenção aqui em mim, que eu vou te repetir a informação. Quando o indivíduo ele promove perante a Fazenda Pública a impugnação do crédito, apresentando as razões pela qual ele entende que aquele lançamento foi indevido, ele gera, por efeito prático, a suspensão da exigibilidade do crédito. Isso quer dizer o quê? A Fazenda Pública não vai te executar enquanto estiver tramitando o processo administrativo. A Fazenda não vai lançar a CDA com efeitos negativa, ela não vai lançar, você vai ter uma CDA negativa com efeito de positiva. E também a Fazenda Pública não vai fazer a execução fiscal em face de você. Então, essas possibilidades, elas estão provocando uma situação de que o crédito que a Fazenda tem perante a você com a impugnação, ela fique paralisada até a decisão final no âmbito em que não puder mais ter recurso. Então, enquanto estiver tramitando, você dificilmente, eu digo dificilmente porque na prática eu já presenciei situações em que a Fazenda Pública estava com o crédito suspenso, mas efetivou protesto em nome da contribuinte e promoveu ação fiscal contra ela. E nós, ao questionarmos a aplicação, o prosseguimento daquela ação, conseguimos, inclusive perfazer um dano moral em favor da autora por conta de uma má gerência da União em relação ao tratamento dado, porque a lei prevê que o crédito tributário fica com exigibilidade suspensa. Passando a seguir, eu vou apresentar o segundo efeito que é provocado pela impugnação. Quando o crédito tributário ele é considerado uma cobrança indevida, ou seja,
a decisão ela é favorável ao contribuinte, ele provoca a extinção do crédito tributário também. Lembra, a primeira hipótese de extinção do crédito tributário que eu falei foi com pagamento à vista. Extinguiu-se. Aqui, com a impugnação, você consegue também extinguir o crédito tributário, quando há decisão favorável ao contribuinte. Tá? Importante dizer que, sendo a decisão desfavorável ao contribuinte, se a decisão for em prejuízo do contribuinte e não tiver mais possibilidade de recurso, esse crédito passa a ser constituído definitivamente e exigível. A Fazenda Pública poderá promover os atos de cobrança e de execução se forem necessários. Perfeito? Eu quero fazer uma observação que é importantíssima e você não pode moscar nisso na hora que você estiver com o seu cliente, tá? Se você apresentar uma impugnação que correlacione mais de uma incidência, porque acontece muitas das vezes no IPTU. IPTU de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Eles entram com a execução fiscal com relação a esses 5 anos. Você impugnar somente 3 dos anos e os outros 2 você não se manifestar expressamente, o efeito da suspensão da exigibilidade do crédito, ele só é em favor dos 3. Os outros 2 continuam exigíveis. A Fazenda Pública poderá promover todos os atos necessários que ela entender para ser adimplida sobre esses débitos, ok? Então, não mostrem nisso. Por um acaso, se houver uma impugnação parcial, fique atento. O que não for impugnado deve ser recolhido se for entendido devido. Óbvio, se você não vai recorrer é porque você entende que é devido, certo? Então, não dê bobeira nisso. Isso vai ser cobrado de você, do seu cliente. Então, não mostre nessa situação, tá? Então, quando houver uma impugnação parcial, esses efeitos da impugnação só vão alcançar aquilo que foi expressamente questionado no ato de impugnação. Tá bom? Vamos seguir adiante. Aí nós temos a legislação federal aplicável no âmbito do processo administrativo tributário. E quais são as normas que se aplicam ao processo administrativo? Em primeiro lugar, eu quero destacar o decreto, o segundo que está aí, a segunda linha, 7574 de 2011. Esse decreto 7574 de 2011 é um decreto que trata sobre as determinações, o processo, né, que vai fazer com que o fisco determine o tributo, determine o valor e exija. Então, esse processo de determinação do tributo a ser pago e de exigência, ele é regulado por esse decreto 7574 de 2011, que vale a pena, que é necessário que você conheça, certo? Temos um outro decreto, que é o 70235, decreto 70235 de 1972. Reparem, ele é antecedente à Constituição de 88. E o porquê que eu estou destacando essa situação dele ter vindo antes da Constituição de 88? Porque com a inauguração desse novo ordenamento constitucional em 1988, com a nossa Constituição da República, esse decreto 70235, ele tem força de lei ordinária. Ele foi recepcionado pela nossa Constituição como lei ordinária. Isso quer dizer que, para alterar qualquer artigo, para inovar dentro desse decreto, o Congresso precisa promover um processo de criação de uma lei ordinária ou de artigos de lei ordinária. O processo deve ser observado com os ritos da lei ordinária, porque o decreto 70235 ele foi recepcionado
como lei ordinária. E o que esse decreto vem regulando? O próprio processo administrativo tributário. Esse aqui é a regra matriz do processo administrativo tributário ou processo administrativo fiscal, que é o teu guia de bolso. É aquela norma que você deve conhecer de ponta a ponta, porque é ele que você vai verificar quais são os procedimentos, a quem que você vai recorrer. Repito, no âmbito da União. O Estado de São Paulo tem a norma própria, o Estado do Rio de Janeiro tem a sua norma própria, o Estado de Minas Gerais tem a sua norma própria. Portanto, se você for advogar no âmbito da União, dos tributos da União, é o decreto 70.235 que vai ser a sua regra matriz para o processo administrativo tributário. Perfeito? Existem também a portaria do Ministério da Fazenda 343, que ela vem regulando, vem aprovando o regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, no âmbito da União, certo? Eu estou falando aqui, repito, do âmbito da União. Então, é ele que vai regular o regimento interno, vai aprovar o regimento interno, que é quem vai direcionar todos os caminhos que vão ser percorridos, o que deve ser observado no CARF e o que você precisa saber para atuar perante o CARF em defesa do interesse do seu cliente. Então, essas três normas são importantíssimas para você que vai advogar no âmbito do tributo da União. Perfeito? Ressaltando que, se você for advogar no Estado, você deve ter como base as regras locais. Mas eu quero dar aqui um alento a você, deixar você bem confortável, porque o que nós vamos discutir aqui, em tese, é o que se repete nos entes federativos, né? Quase que um copia e cola, com alguma outra alteração de prazo ou algum procedimento mais específico, atendendo um pouco mais à realidade do âmbito do ente, mas a ideia, né, o pensamento, eles são meio que similares na reprodução dessas normas no âmbito dos estados. E por que eu estou falando isso, Adriano? Por que você fala que os estados eles têm as normas específicas? Porque quem regula a norma processual no âmbito do processo civil é a União, no âmbito do processo penal é a União. Mas como que você tirou que os estados têm a competência legislativa para isso? Nós chamamos de competência legislativa concorrente. Prestem atenção aí. O processo, né, no âmbito da União, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre artigo 24 da Constituição, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E o inciso 11, num recorte, procedimentos em matéria processual. Então, compete tanto aos estados, ao Distrito Federal e à União criar normas próprias para regular os seus procedimentos em matéria processual, inclusive o processo administrativo tributário. Perfeito? Voltando lá em cima, sobre as normas que são aplicadas, eu acrescentaria aqui, além dessas três, a Lei 9784, que é a lei do processo administrativo no âmbito federal. Ela é importantíssima. Inclusive, eu quero falar com você que nós estamos lançando aqui no Inove um curso sobre essa lei, que vai tratar sobre as principais noções que você tem que ter sobre o processo administrativo no âmbito federal, com algumas dicas super importantes que você deve observar e deve seguir, né? Que vai complementar, inclusive, a sua ideia. Por quê? Essa Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal, ela é uma norma que é usada subsidiariamente. Naquilo em que for ciente a legislação própria do processo administrativo tributário, você usa, naquilo que for silente, em subsidiariedade, a Lei 9784, inclusive também o CPC. Perfeito? Então, caso você não encontre embasamento legal para
endossar o seu argumento no decreto 70.235, no decreto 7574, na portaria 343 do Ministério da Fazenda, que é o regimento interno, você pode usar por base a Lei 9784 de maneira suplementar, perfeito? Porque existe norma específica. Então, naquilo que for ciente, o 70.235, você pode se basear na 9784, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Vamos dar o intervalo, dar uma pausa aqui e já já nós voltaremos com mais informações. Fique ligado, até daqui a pouco.